Olá, eu sou a professora Nesley Nogueira e nesta videoaula vamos estudar as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem e primeiro grau, que são lineares. As equações diferenciais lineares de primeira ordem e primeiro grau possuem esta forma: derivada de y em relação a x, mais uma função de uma variável, aqui indicada por p de x, vezes y, igual a uma função de uma variável, aqui sendo q de x. Se a função q de x é igual a zero, a equação é homogênea ou incompleta. Caso contrário, a função q de x seja diferente de zero, a equação é não homogênea ou completa. Nesta videoaula, nós estudaremos dois métodos de resolução para equações diferenciais lineares. São eles o fator integrante e o método da substituição, também conhecido como método de Lagrange. O método do fator integrante é aplicado por meio desta função μ de x, que é igual ao e na integral da função p de x dx. É necessário calcular este fator integrante e multiplicar toda a equação linear por este fator, transformando assim uma equação linear em uma equação exata. Exemplo: resolver a equação derivada de y em relação a x menos y sobre x igual a x menos 2. Identificando as funções p e q, nós temos p de x é igual a menos 1 sobre x e q de x é igual a x menos 2. Cálculo do fator integrante. Integral da função p de x dx. Resultado: ln de 1 sobre x. E elevado ao ln de 1 sobre x. Conclusão: o fator integrante é 1 sobre x. É possível organizar a equação linear para que ela se pareça uma equação exata. Então, aqui foram feitos algumas operações matemáticas para fazer com que a equação linear se pareça uma equação exata. Mas é necessário calcular a multiplicação do fator integrante por toda a equação, assim transformando a equação linear em uma equação exata. Então, após multiplicar o fator integrante por toda a equação linear, nós podemos aplicar o método de resolução das equações exatas, que possui esta forma para a solução geral. A integral da função m em relação a x, resultado x menos 2 ln de x menos y sobre x. Lembrando que o resultado desta integral é o que nós chamamos de função p.
derivada da função p em relação a y menos 1 sobre x. É necessário calcular esta derivada para calcular a segunda integral que compõe a solução das equações exatas. Esta integral em relação a y é a subtração da função n pela derivada de p em relação a y. Fazendo isto, temos como resultado 0. Então, a solução geral é x menos ln de x ao quadrado menos y sobre x igual a uma constante c. Neste ponto aqui, ó, 2ln de x, foi aplicada a propriedade dos logaritmos neperianos, transformando em ln de x ao quadrado. Método de substituição ou de Lagrange. Neste método, a solução geral é dada por esta expressão. Então, é preciso calcular duas integrais, a integral de p de x dx e a integral em relação a x desta expressão, e na integral de p de x dx vezes a função q. Então, vamos resolver o mesmo exemplo anterior, mas agora com o método de Lagrange. Função p menos 1 sobre x e função q, x menos 2. Integral da função p. Resultado, ln de 1 sobre x. Integral de e na integral de p de x dx vezes q em relação a x. Escreve-se a expressão. Daí temos como resposta x menos 2ln de x mais uma constante c. Multiplicando x, que é o resultado de e na menos integral de p de x dx, pela integral de e na p de x dx vezes q de x mais a constante c, nós temos esta expressão. Aqui também se aplicou a propriedade dos logaritmos neperianos, transformando 2ln de x em ln de x ao quadrado. Com isso, nós temos a solução geral. E aqui, a representação gráfica da família de soluções. Com isso, nós finalizamos esta videoaula. Um abraço e até a próxima.